Bom dia, patriotas brasileiros. Preparem-se. O que você vai ouvir agora é mais do que uma notícia. É um sinal. Um sinal claro de que o mundo está observando o que acontece em nossa pátria e que as ações autoritárias de certas figuras do nosso judiciário estão começando a cobrar um preço, e não é pequeno. Aperte o cinto, porque o que está em jogo agora é a credibilidade internacional do Brasil e o destino de um dos nomes mais poderosos e polêmicos da história recente da nossa Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, um alerta poderoso veio diretamente de Washington. O senador Marco Rubio, uma das vozes mais influentes da diplomacia norte-americana e aliado direto do ex-presidente Donald Trump, afirmou publicamente que o ministro Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo que você ouviu. Sanções, bloqueios, congelamento de bens, suspensão de vistos, proibição de entrada no território americano. Uma ação dura, certeira e, ao que tudo indica, inevitável. E o mais impactante, não precisa passar por nenhuma decisão judicial. Basta um decreto executivo do presidente dos Estados Unidos. Isso é permitido pela chamada Lei Magnitsky, criada em 2012, que autoriza o governo americano a punir estrangeiros envolvidos em corrupção ou em violações graves de direitos humanos. Mas o que levou os Estados Unidos, símbolo da democracia ocidental, a cogitar esse tipo de retaliação contra um ministro da Suprema Corte do Brasil? O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que o ministro Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções do governo norte-americano. De acordo com Rubio, as possíveis punições estão em análise e possuem uma grande chance de acontecer. Entre as sanções previstas estão bloqueio de bens, congelamento de contas bancárias, suspensão de vistos e proibição de entrada nos Estados Unidos. A aplicação das punições aconteceria sem necessidade de uma decisão judicial, bastando uma decisão do Poder Executivo norte-americano. A base legal utilizada pelo governo Trump é a Lei Magnitsky, legislação aprovada em 2012 e que permite aos Estados Unidos aplicar sanções unilaterais a estrangeiros envolvidos em corrupção ou violações graves de direitos humanos. As declarações de Marco Rubio foram feitas durante uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. É a primeira vez que um representante do alto escalão do governo Trump admite publicamente a avaliação de sanções contra Alexandre de Moraes. Críticos de Moraes nos Estados Unidos alegam que as decisões do ministro violam direitos fundamentais, especialmente pela determinação do bloqueio de perfis em redes sociais de bolsonaristas. Um dos articuladores, junto à base trumpista nos Estados Unidos, é o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a assessoria do STF, Moraes não possui contas bancárias ou patrimônio nos Estados Unidos. No entanto, eventuais sanções americanas podem interferir nas contas de bancos brasileiros com atuação internacional, além de bandeiras de cartão de crédito com sede nos Estados Unidos. A eventual imposição de sanções ao ministro da Suprema Corte é vista com preocupação por setores do governo Lula, que temem que a medida poderá acirrar ainda mais a relação entre os dois países. Durante uma audiência oficial na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Marco Rubio não poupou palavras. Apontou diretamente para as atitudes de Moraes que, segundo ele e diversos críticos internacionais, ferem princípios básicos da liberdade de expressão. A principal queixa: o bloqueio sistemático de perfis bolsonaristas nas redes sociais. Gente comum, brasileiros trabalhadores, donas de casa, empresários, idosos que apenas queriam compartilhar suas opiniões. Gente como você. E o ministro agiu, como sempre, de forma implacável. Sem julgamento. Sem contraditório. Sem respeito ao que diz a Constituição. Esses bloqueios, que já vinham sendo criticados no Brasil, agora entraram no radar de uma das potências mais influentes do planeta. E não é por acaso. O mundo está assistindo. E o mundo está questionando. Até onde pode ir um único homem, sem limites, sem freios e com todo o poder nas mãos? Segundo fontes próximas ao governo americano, um dos responsáveis por chamar atenção para essa escalada autoritária foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo atua diretamente junto à base trumpista e ao movimento conservador internacional. E é exatamente por isso que agora o assunto explodiu em Washington. O cenário atual é claro. Há uma articulação internacional para denunciar abusos de autoridade cometidos em nome do combate à desinformação, termo que vem sendo usado para censurar o pensamento conservador.
Não se trata apenas de política. Trata-se de valores. De liberdade. De um povo que está cansado de ver seus direitos sendo esmagados por decisões monocráticas. Segundo a assessoria do STF, Alexandre de Moraes não possui contas nem patrimônio nos Estados Unidos. Mas, não se engane. A aplicação dessas sanções pode gerar efeitos colaterais profundos. Elas podem, por exemplo, atingir bancos brasileiros com atuação internacional, bandeiras de cartão de crédito como Visa e Mastercard, empresas que seguem normas americanas. Em outras palavras, o Brasil pode ser economicamente pressionado. E o governo Lula já começou a demonstrar preocupação. Autoridades internas temem que a medida sirva a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, algo que pode afetar acordos, exportações, investimentos e a imagem do país no cenário global. Ou seja, não estamos diante de um mero comunicado. Estamos diante de uma bomba diplomática prestes a explodir. Agora eu falo diretamente com você, cidadão patriota. Você que viu seu WhatsApp bloqueado. Que teve sua rede social silenciada. Que teve medo de falar o que pensa. Você não estava errado. Você estava incomodando o sistema. E agora, esse sistema está sendo exposto no palco internacional. O que estamos assistindo é a queda da máscara. É o mundo dizendo, chega. Democracia não é isso. Liberdade se respeita. Você não estava sozinho. E agora, finalmente, a verdade começa a aparecer. Este é um daqueles momentos históricos em que precisamos estar atentos, vigilantes, informados. O que começou com censura de posts está se tornando um escândalo internacional. E nós vamos continuar acompanhando, mostrando, denunciando. Se você ainda acredita que o Brasil pode ser um país onde juízes não mandam mais que a Constituição, se você acredita que liberdade é um direito inegociável, compartilhe esta informação. Porque a imprensa tradicional vai tentar esconder, vai minimizar, vai dizer que é exagero. Mas aqui, você ouviu a verdade. Com clareza, com coragem, com compromisso com os valores que nos fazem brasileiros de verdade. Brasileiro pelo povo, pela liberdade, pelo futuro. Essa é a nossa luta. E ela está apenas começando.